Araruama! Eu sou o pastor Roberto Gonzaga, sou um dos pastores da Igreja Carisma. Quero falar uma verdade para que você tenha uma consciência e veja a tua importância. Quero falar essa palavra com base a um tema. O melhor do que falar de Jesus é viver Jesus todos os dias em nossas vidas. Porque palavras o vento leva, mas viver a Jesus é para a eternidade. Aleluia. E Deus quer que vivamos Ele em nós todos os dias, com as nossas atitudes, com a nossa vida transformada, através de uma metanoia, de dentro para fora. E Jesus veio para buscar e salvar todos que se haviam perdido. Quero contar um testemunho de um jovem. Esse jovem, ele é baiano. Esse testemunho dele, ele contando que quando ele estava na Bahia, o pai dele, adepto do espiritismo, e ali ele fez uma ameaça ao pai, que bateu nele. O pai expulsou ele. Ele veio para o Rio de Janeiro, mas ele deixou uma ameaça aberta. Ele falou: meu pai, o Senhor está me expulsando de casa. Eu vou, mas quando eu voltar, eu vou te matar. E aquele jovem veio para o Rio de Janeiro, foi participar de uma facção criminosa ali na Tijuca, em um daqueles morros. E ali ele foi preso como traficante. E dentro do presídio, ele se rendeu a Jesus, converteu-se a Jesus. E ali ele começou a ser um pregador dentro do presídio. Como eu e minha esposa fazíamos trabalho no Evaristo de Moraes, muitos daqueles traficantes se renderam a Jesus. Queridos, Jesus veio buscar todos que se haviam perdidos. E Ele não faz acepção de pessoas. E aquele jovem que deixou uma ameaça aberta, ele casou, teve 2 filhos, casou na presença de Deus. E ele, quando já estava forte na presença de Deus, ele falou: agora eu quero visitar o meu pai. E ali ele foi visitar o pai dele. Quando chegou na casa do pai, o pai, ao vê-lo, falou: meu filho, você veio cumprir a tua promessa? Veio me matar? O pai já estava idoso. Ele falou: não, meu pai, eu vim para dizer que eu te amo, e eu quero te pedir perdão pelaquela ofensa que eu fiz, te ameaçando de morte. E ali o pai dele começou a falar com ele: até o meu guia, ele ficou triste quando eu te expulsei de casa. Ele não quis mais beber o vinho que eu botava para ele, porque o pai desse jovem, ele tinha uma veneração a São Jorge, que lá também chamava Ogum, e todos os dias botava vinho. E aquele jovem ameaçou o pai, ele bebia o vinho, ao ponto de aquela notícia se espalhar na Bahia, que o santo, a imagem, bebia o vinho, e ali fizeram romaria na casa do pai daquele jovem que ameaçou seu pai. E o pai confidenciou: quando você foi embora, até o meu santo parou de beber vinho. Aquele jovem falou: meu pai, não era o santo que bebia o vinho, era eu que bebia aquele vinho que o Senhor botava aos pés daquela imagem. Aí ele falou: pai, quando aquela imagem está suja, quem limpa ela? O pai falou: sou eu. Quando ela quer se movimentar de um lado para o outro, quem leva essa imagem? Sou eu.
Aí ele falou: meu pai, eu quero te falar de um Deus que pode nos limpar de todo pecado, que pode nos levar para onde Ele quer. Foi o Deus que me trouxe aqui hoje para falar de um grande amor que não quer te perder. Aquele pai aceitou a proposta do filho, se rendeu a Jesus e largou aquele engano, aquela mentira, que era a adoração à imagem e do espiritismo, que o pai dele era envolvido no candomblé, e aquele pai se rendeu a Jesus. Queridos, Deus, Ele quer que nós venhamos viver a essência dele. Ele não quer só palavras para falar com Ele que ama Ele. Mostra o teu coração aberto para Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu entro, eu saio contigo e você comigo. Querido, procure uma igreja evangélica, ergue as suas mãos e confessem a Jesus Cristo como seu Senhor, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque somente os que confessarem em vida a Jesus como Senhor viverão eternamente, querido. Amém, Jesus. Porque após a morte de um homem, Hebreus 9, 27, diz que segue o juízo. Imaginem quantas pessoas já viveram nessa terra, não decidiram por Jesus em sua vida, não se tornaram morada do Espírito, e hoje, por negar a Jesus, já estão no inferno. Querido, Jesus, Ele veio para que tenhamos uma nova chance. Então não rejeitem a viver o grande amor com Jesus. Creiam em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Fique com Deus e tenha uma tarde abençoada a todos. E aqueles que quiserem confessar a Jesus como seu único Senhor, eu quero que repita comigo: Senhor Deus, eu creio que Jesus veio a este mundo para me salvar, e eu quero confessar a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e peço que o Senhor Jesus perdoe todos os meus pecados que até hoje eu tenho cometido, e lance-os no mar de esquecimento e me batize com o Espírito Santo. Se você fez essa oração, eu quero te selar com a minha concordância, entregando a sua vida a Jesus Cristo nesse momento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gaí de Moraes. Deus abençoe.